novo regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território português foi aprovado esta terça-feira na Assembleia da República, com votos a favor do PSD, Chega, Iniciativa Liberal, CDS e JPP. A esquerda uniu-se do lado oposto, com o PS, Livre, PCP, Bloco de Esquerda e PAN a manifestarem-se contra a proposta. Durante o debate referente às alterações ao pacote legislativo, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, elogiou as posturas construtivas dos três maiores partidos da oposição. Depois de 3 dias de discussão com o governo, Chega considerou as alterações ao documento suficientes, mas disse que é necessário ir mais longe para regular a política migratória. A votação surge depois do Tribunal Constitucional ter chumbado em agosto uma primeira versão da iniciativa legislativa. Nesse momento foram dadas como inconstitucionais 5 normas previstas no diploma, nomeadamente aquelas sobre o direito ao reagrupamento familiar e condições para o seu exercício. Na sequência da aprovação do pacote legislativo, este deverá ser agora enviado ao Presidente da República, que tem 8 dias para decidir se irá ou não voltar a encaminhá-lo preventivamente para o Tribunal Constitucional. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. O livro do Galo já está em preparação. Somos quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam as saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, a língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. Intermarché Universal, o maior supermercado português no Quebec. Com grande variedade de queijo, atum e azeite de Portugal. Somos especialistas no corte de carne e enchidos à portuguesa. Os nossos legumes e frutas são sempre fresquinhos. Nasci em Lisboa, mas os meus pais já temos uma grande variedade de produtos. Intermarché Universal há 57 anos a servir no bairro português. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve.
É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, dando continuidade a histórias maravilhosas no Canadá, a chegada há mais de 70 anos foi também com a história de Aurélio e Maria Helena. Fizeram a diferença no Canadá. Hoje, em primeira pessoa, Paula de Vasconcelos. Meu nome é Paula de Vasconcelos, nasci em Lisboa, mas os meus pais já tinham emigrado para Montreal. Partes, meu irmão, para longe do teu país. Ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança, passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Paula de Vasconcelos, boa tarde, estamos no jardim da sua casa. Pois estamos, aqui em Montreal, mesmo junto ao bairro português. Então, não foi aqui que começou, pois não? Não, quer dizer, eu nasci em Lisboa, os meus pais já tinham emigrado para cá, mas como eu fui a primeira filha, minha mãe queria estar com a família dela quando eu nasci, então nasci lá, à roda com os avós, até o bisavô e a família toda à roda de mim quando eu nasci. Então, os pais chegaram em que ano ao Canadá? Eles chegaram antes de eu nascer em 1960. Mais de 60 anos. Pois é. Bom, eles já faleceram, mas bom, vieram, eram muito jovenzinhos, eram muito, como é que se diz, tinham muita confiança na vida. Eles contaram-me que eles estavam a descer a Avenida de Liberdade e que havia a Embaixada do Canadá nessa avenida, que tinha um dia de tipo de portas abertas. E eles entraram e a minha mãe já falava inglês e francês, porque na escola onde ela tinha estudado tinha aprendido as duas línguas. E eles falaram com o pessoal da embaixada e eles disseram: vocês são os candidatos ideais para o Canadá, têm que vir, nem pensem duas vezes, têm que vir. E eles disseram: ok, vamos. Uhum. E vieram. E vieram numa aventura ou já vinha destinado a vir trabalhar? Não conheciam ninguém, não tinham trabalho previsto, conheciam, quer dizer, uns amigos de amigos vieram ter com eles aqui no aeroporto, mas nunca os tinham conhecido em pessoa. Uhum. Mas a minha mãe, como já falava inglês e francês, acho que 2 dias depois de ter chegado já tinha emprego. Uhum. E o meu pai levou mais tempo, ele começou por aprender inglês, evidentemente, começou a trabalhar num supermercado e depois acabou por abrir um negócio que é conhecido aqui, que é a Firma, com o Armando Rocha. Ele abriu esse negócio com... Então era sócio com os pais do Sr. Rocha. Sim, e eram grandes amigos, o Armando Rocha e o meu pai, grandes... Como se chamava o seu pai? Aurélio Vasconcelos. E a mãezinha? Maria Helena Vasconcelos.
E depois, o meu pai eventualmente acabou por abrir o seu próprio negócio de importação e exportação de comidas, mas em como é que se diz? Em grande... Exato. Em mais volumes dimensão. muito grandes, sim, sim. E esse negócio correu muito bem, cresceu muito. Como é que se chamava? Chamava-se West India Trading, porque ele fazia muito negócio com as ilhas do Caraíbe, e em inglês chama-se the West Indies. Okay. Então ele fazia muito negócio com eles e também com países da América do Sul, porque o meu pai era português, mas nasceu em Espanha. Ele falava também um espanhol perfeito. Era natural de onde? Das ilhas de Canárias, sim, mas era de família portuguesa. Muito a bem. Família dele. Já emigraram há muitos anos, sim, então, sim, os sim. pais. Sim. Então, foi uma aventura que eles fizeram assim, de uma maneira um pouco impulsiva, mas correu muito bem, porque eles sempre tiveram confiança na vida, eles eram umas pessoas muito otimistas, sempre viam o bom lado das coisas. E eram super inteligentes, super abertos de espírito, muito abertos. E de grande mente. Sim, eram muito abertos de espírito, eram eram fora de comum. Eram. E a sua mãe era natural de onde? Lisboa. O pai também? Sim, de Lisboa. Ela nasceu em Lisboa e o meu pai também, uma parte da infância dele depois foi, os pais saíram das Ilhas Canárias durante a Guerra Civil de Espanha, voltaram para Portugal e então o meu pai também cresceu em Lisboa. Uma grande parte da sua infância foi em Lisboa também. Eles conheceram-se em Lisboa. Então eles chegaram e instalaram-se no bairro português? Não. Onde é que era então? Eles ficaram no bairro, não sei como é que se chama esse bairro, na rua Van Horn. Eles ficaram ao pé dos únicos amigos que eles tinham aqui, que eram por acaso um casal ainda vivo, da Hungria, judeus, imagine, que tinham fugido uma área judia, sim, da invasão dos comunistas na Hungria, uma história muito interessante, e tornaram-se grandes amigos dos meus pais. Então eles nunca propriamente viveram neste bairro dos portugueses, mas a firma era no coração, era no coração do bairro. Exatamente. Sim. Oh, Paulinha, então chegou cá com quantos anos? Bem, eu cheguei cá com uns meses, depois de ter nascido, mas depois houve um período onde os meus pais estavam a achar isto muito difícil, decidiram que iam regressar para Portugal. A minha mãe, eu e a minha irmã voltamos para Portugal, mas entretanto, para arranjar casa, etc., o dono da empresa onde o meu pai estava a trabalhar, que era tal empresa de importação e exportação de comida, morreu. Era um inglês. E o meu pai decidiu continuar esse negócio sozinho. E então mandou vir a minha mãe para ajudá-lo e eu e a minha irmã ficamos com a minha avó uns meses, quase um ano. E quando estava tudo bem, quando o negócio estava estabelecido, tinham arranjado uma casa, um apartamento novo para nós voltamos com a minha avó e eu lembro-me de chegar aqui. E eu lembro-me de ficar na rua e não falar nem inglês, nem francês. Mas era lindo, não é? Brincar na rua. Era tão bom, era saudável, não é? Era, muito mais do que agora. E nós brincávamos sempre na rua. E eu lembro-me de falar em português com os meninos da rua, mas uma corda de saltar, os jogos de crianças. Sim, não é preciso linguagem, todas as crianças entendem-se e correu tudo bem. Estávamos num bairro inglês e eles mandaram-nos para uma escola francesa, então ficamos a falar todas as línguas desde o início. Recorda-se da escola onde ingressou? Sim, é l'école Henri Beaulieu. Nessa época, e depois ficaram sempre ali os meus pais, estávamos em Ville-Saint-Laurent. Fomos para a école Henri Beaulieu e depois a minha irmã e eu fomos para o colégio Villa Maria das Freiras, em francês também. É um bom lugar, sim. É lindíssimo, é. Ao pé da Monclande, não é? Sim, ao pé de... A rua Monclande? Monclande, sim. É, a rua Monclande. Então chega e
para si era um mundo de adaptação. Sim. Quando é que começou a perceber que este sítio era um sítio que lhe dava conforto? Encontrou amigos, ia à escola, não é? Como é que foi esse tempo, recorda? Bem, eu lembro-me muito bem de ser uma menina pequenina, não falar a língua, e acho que a coisa boa da infância é que nós não temos uma ideia feita do que deveria ser o mundo ou como é que deveriam ser as coisas, então aceitamos com muita facilidade. Eu acho que é por isso que as crianças aprendem as línguas com muita facilidade, não temos vergonha, não temos e somos como umas esponjas. Eu sentia a diferença, eu via que em casa não falava mesmo a língua com os meus amigos, o meu almoço era muito diferente dos almoços dos meus amigos, a comida que os meus pais preparavam para eu levar à escola era completamente diferente, mas nunca senti que foi difícil, nunca me senti mal, nunca me senti fora do sítio. E os meus pais eram tão alegres e tão abertos e toda a gente era sempre convidada para a nossa casa, sabe? Os portugueses são muito assim, que... Então quer dizer que os pais frequentavam o bairro, compravam, onde é que eles faziam aqueles hábitos que é necessário? Eles não viviam no bairro, vinham cá. Sobretudo o meu pai vinha cá às compras para tudo que é típico português, eles também iam aos supermercados normais. Sim. E depois eles tinham alguns sítios onde eles iam sempre almoçar. Eles tinham assim um pequeno, como é que se diz? Um hábito. Um núcleo de amigos portugueses, certo. Mas eles tinham muitos amigos, mas do mundo inteiro, porque o meu pai viajava muito. Então, quando eles faziam a festa de Natal, havia pessoas do Egito, da Hungria, da África do Sul, da Itália, Portugal, havia... Não era só o núcleo de amigos portugueses, era mesmo da Áustria, amigos de todo o mundo. Isso veio-se refletir mais tarde na sua ação, na vida profissional? Absolutamente. Já lá chegamos. Há lá uma ligação muito direta. Eu acho que sim, que é um laço muito conectado. Sim. Diga-me, entretanto, o tempo passa, não é? O que é que o seu pai começava a falar em casa? Porque era um homem que viajava, mas também à mesa, nós sentámos-nos à mesa e conversámos. Havia preocupações da parte do seu pai ou da sua mãe, que já chegava de estar no Canadá, vamos embora para Portugal? Nunca. Eles adoravam o Canadá. Sim. Eles adoravam Portugal, mas adoravam ainda mais o Canadá. Acho que eles tinham, sobretudo a minha mãe, um pouco daquele... Eles eram um pouco rebeldes contra Portugal. Acho que eles... Tem a ver com o 25 de Abril? Acho que eles odiaram o fascismo. E a minha mãe era muito, como é que se diz, livre. Ela não mente tinha... aberta. Não tinha tolerância nenhuma para tudo o que era ligado ao fascismo. Então, acho que eles sentiam que aqui eles tinham uma liberdade de pensar, de dizer o que pensavam, de fazer o que eles queriam, como eles queriam, sem explicação, que eles não tinham lá. Tem memórias do 25 de Abril? Eu não tenho. Não tem nada? Não, eu estava cá, é que eles estava aqui. Eu nem me lembro deles falarem nisso. Eu não me lembro deles falarem nisso, sinceramente. Mas, entretanto, Paulinha, nasce a sua irmã, não é? Sim, bem, ela nasceu 11 meses depois de eu. Claro. É por isso que a minha mãe só teve 2 filhos. Ela disse, eu estava grávida com um bebê ao colo. As pessoas pensavam que eu era maluca. E esse laço entre si e a sua irmã foi bom? Foi muito bom durante a nossa infância. Tivemos uma infância muito, muito feliz. Mas, bom, ela vive já há muito tempo em Toronto e ela é uma pessoa, somos 2 pessoas muito diferentes, não somos iguais, somos super diferentes. Érica. E ela foi para Toronto, tinha tipo 23 anos, 24 anos, então já está lá há muito tempo.
Foi para lá trabalhar ou estudar? Sim, bem, o marido dela foi lá trabalhar e ela seguiu e acabou por fazer a sua vida lá. Ela é profissional também, ter os filhos lá, etc. Mas a mãe certamente ficou triste quando ela foi, não? Os meus pais... Ou eram tão abertos que para eles não era problema? No início não era, vou para sempre, vou para Toronto para sempre. E eles próprios imigraram, não é? E a minha mãe era filha única e imigrou, imagina. Então, a cada vez que uma de nós tínhamos uma ideia qualquer, e eu fiz teatro, que não é uma profissão... Já lá chegamos. A resposta deles é fantástico, vai ser fantástico. Que bom. Ai, vai ser ótimo. Fantástico. Eles eram 100% positivos com tudo. Olha, e os avós, entretanto, também vêm para aqui, não é? Vieram visitar, nunca vieram viver. Não, vinham muito. A mãe e a tia da minha mãe vinham sempre, a minha avó também vinha, o meu avô faleceu mais cedo. Gostava da presença deles? Eu adorava as minhas avós. Era um laço grande. As minhas avós e a minha tia-avó, eu adorava essas senhoras. Eu lembro-me no dia que a minha avó morreu, o sentimento, mas... Então, o mundo vai continuar? O mundo não para? Para mim era tão gigante a morte da minha avó que eu pensei, como é que isto pode ser que a vida continua, como sempre? Esta senhora morreu e tudo continua na mesma. Fez-me muita aflição essa realização. Porque esse laço tão grande com a avó ou com os avós tinha a ver com o quê? Com a forma de convivência tão profunda? Porque que é que a fazia ligar tanto a ela? Era duas coisas. Elas todas, as minhas duas avós e a minha tia-avó, eram mulheres super interessantes, fantásticas. E eu acho que nós imigramos aqui e não tínhamos outra família aqui. Eu não cresci com os meus tios e os meus primos. Então, quando elas vinham, era como, temos família, ainda bem que temos família. O que gostava de fazer com a avó? Com essas quando senhoras. Elas vinham cá, é muito simples, cozinhar, um bom jantar, sentar lá fora no jardim a falar, passeios pequeninos. Elas já eram velhinhas quando vinham cá. Quando nós íamos lá, alugávamos sempre uma casa. Antes era em Sines, depois acabou por ser em Ericeira, e elas já alugavam uma casa ao pé, então passávamos assim um mês. Íamos todos os dias à praia, toda a família junta. Depois aí é que vinham os meus tios, também juntavam-se a nós. E eu adorava ter o sentimento de ter uma família maior, porque aqui os meus amigos todos tinham a família e nós não tínhamos. Olha, o que eu acho curioso quando cá chegamos é esta porta que está atrás de si. Sim. Disse-me que era da porta principal. Isto é a porta original da minha casa e data de 1875. Desta casa. Isto é um bairro antigo. A minha casa é antiga. E achou que era importante guardá-la? Sim, já estava aqui. Isto é a entrada para a garagem. Eu gosto muito dela. Eu, cada ano digo, vou pintá-la. E depois as pessoas dizem, não pinte, deixa assim. É original, não é? Não se repete. Uma coisa que começou, voltar atrás e modificar, não é a mesma coisa. Não, bom. O que é que a Paulinha sente? Porque a sua vida é dividida entre o Canadá e Portugal. Sim. Nesta casa, já o seu lugar, não é? Quando entrou cá, foi em que ano? Eu estou nesta casa já há 32 anos. E nunca se desprendeu dela? Não, porque os meus filhos foram criados aqui. Tive o meu cão aqui, o meu cão morreu nos meus braços na sala aqui. Os meus pais, fizemos tantas jantaradas. Quando eu fazia teatro, as festas, depois dos últimos espetáculos, era sempre tudo aqui. Esta casa tem muita história. Tem muito sentimento. Muito sentimento. E quando eu falo com os meus filhos da ideia de vendê-la, um dia eles dizem, não pode ser, nós queremos... Estão muito ligados à casa.
E como eu, depois dos meus pais faleceram, eu decidi também comprar uma casa lá, porque eu senti-me muito só depois do falecimento dos meus pais. E tive esta coisa de quem sou eu? E com quem é que eu vou falar português agora? Com quem é que eu vou falar português? Esse laço Portugal é tão grande que nem da língua se consegue desprender. Então eu fiquei muito aflita. Então eu disse, eu herdei dinheiro dos meus pais, eu disse, tenho que fazer uma coisa muito importante, simbólico, um investimento que fica para os meus filhos e que me permite eu voltar ao meu país. E à minha língua materna, que eu falo, mas não falo tão bem como francês ou inglês, mas cada ano estou a falar melhor. Fala sempre porque está lá mais tempo. Pois, agora passo 4 ou 5 meses por ano lá. E tem sido e continua de ser uma experiência maravilhosa. Tivemos a honra de lá estar, na sua casa, em Sintra. Sim, em Sintra. A Paulinha, quando é que começou a sentir que as artes trabalhavam em si? Era para isso que estudou? Sim. Bem, a minha mãe adorava as artes. A minha mãe, os meus pais, ela levava-nos ao teatro, aos balés, e nós fazíamos todos os anos viagens históricas. Nós íamos a Nova York, nós íamos a Washington. Eles eram muito, muito abertos. E desde o início eu tive aulas... Eram aventureiros? Eram, e bem, tinham uma curiosidade. Sim. Uma imensa curiosidade por tudo. E a minha mãe lia muito, etc. Íamos ao cinema. E eu comecei aulas de balé muito jovem, aos 6 anos. Foi daí que senti que as artes funcionavam? Sim. Porque eu fiz muito balé. E depois na escola secundária comecei a fazer teatro também, e depois em CEGEP fui mais longe no teatro, e até que na universidade eu fiz o meu diploma em teatro, e o meu mestrado depois em teatro também. Então foi... Isso vinha da família já? Não. Ligada Não. A minha mãe adorava as artes, mas ninguém na família é artista. Ninguém. E eu tive sorte que o meu pai nunca me disse que eu tinha que trabalhar. Eu, no verão, trabalhava na companhia dele, mas ele nunca me disse nada tipo, bom, quando tu vieres trabalhar para mim, não te esqueças que tens aqui um negócio que fica a tua... Nunca. Eu disse, eu quero fazer teatro. Fantástico. Bravo. Maravilhoso. Sempre aberto. Abertos, sempre. Então, eles deram asas. Para voar. A uma dada altura, como viajava, certamente também apreciava aquilo que via quando disse-me que via teatro. Sim. E tudo isso começou a mexer porque era aluna de balé. Sim, exatamente. Eu comecei comecei tão jovem a fazer... Eu com 9 anos eu já andava no Casse-Noisette, na Salle Wilfrid Pelletier, com Les Grands Ballets Canadiens. Então foi um processo... Fazia parte, era bailarina? Era. Do Casse-Noisette? Do Casse-Noisette, com 9 anos. Então entrei nesse mundo muito jovem, muito pequenina, sem pensar, isto é que eu vou fazer mais tarde, mas aconteceu porque já era o meu mundo, desde a infância. Olha, e uma pessoa que está ligada às artes pensa em casar? Eu não pensava nisso, mas por acaso casei-me bastante jovem. Sim. Porque eu encontrei o meu marido na Universidade de Teatro. Que não era português? Não, francês canadiano. Ele também foi ex-bailarino de balé profissional e depois virou para o teatro e foi ali que nos encontramos. Muito bem. Pois. E nasceram quantos filhos? 2. Duas? Uma filha e um filho. O meu filho agora é bailarino profissional. Já viu? E está a correr tudo muito bem. E a minha filha foi para o lado do direito. Muito bem. É. E vivem cá? Sim. Olha, e o português deles? O português da minha filha é bom. O português do meu filho é fraco, mas ele entende tudo.
Eu acho que se ele passar um ano em Portugal, fica a falar português, porque ele entende tudo. Ai, é muito bom, porque a mãe se preocupa. Sim. O pai é canadiano, mas a mãe se preocupa. E eles muitas vezes dizem que eles gostariam de passar um ano lá, ou pelo menos um ano ou dois na Europa. Eu digo, então vamos, se vocês forem, eu vou também. Temos lá a casa, vamos. Mas fica à espera deles, eles agora estão no início da vida, está tudo a acontecer. É aquela época, o meu filho tem 27, a minha filha 33, muita coisa a acontecer, o trabalho, etc. Então... Olha, uma bailarina que junta-se a um bailarino também profissional, abrem uma companhia. A uma dada altura vocês decidiram que tinham de ter a própria companhia, como o pai fez no passado, era um grande empresário. Pois nós fizemos um primeiro espetáculo e para ter depois direito de fazer pedidos de subsídios ao governo tínhamos que ter uma companhia. Eu não percebia, eu tinha 23 anos, não percebia nada disso. Eu fui ver o meu pai, tu queres uma companhia? Muito bem, ele ligou para o advogado dele. Minha filha quer abrir uma companhia de teatro, organizas uma papelada toda para isso? Olha, o advogado fez a papelada toda. Yeah. Eu assinei e o meu pai ofereceu, pagou para isso e tinha uma companhia. E valeu, continuou a ser essa companhia. Depois nós modificamos um pouco la charte, para ela estar ser mais específica, mais específica para o tipo de trabalho que eu fazia. Mas foi o meu pai que arranjou essa papelada toda e logo a partir do segundo espetáculo já conseguimos subsídios. Que o Alberto teve a oportunidade de acompanhar várias das suas atuações? Ou sim, o Alberto filmou não sei quantos espetáculos meus, muitos. Olha, qual foi o espetáculo que mais orgulho ou prazer lhe deu fazer enquanto sendo a grande patroa ao lado do marido? É muito difícil. Há sempre um que é... Não há, porque é como os filhos, adoramos todos. Adoramos todos e vemos as qualidades deles e os defeitos deles, mas adoramos todos. No momento em que estamos a criá-lo, é só isso que existe. Depois, com mais perspectiva, vemos, essa era a parte fraca desse espetáculo, essa era a parte forte. Muitas vezes, os espetáculos que as pessoas adoravam mais do que todos não eram os que eu adorava mais, mas não consigo escolher só um. Porque o processo de criação era sempre longo e muito trabalho, levava muita energia e eu adorei criar cada um deles. E o que eu percebi na vossa escola, é uma escola de dança, não é? Dança e teatro. Exatamente, Pijão Internacional. Sim. Era muito físico, muito trabalhado, muito exigente. Vocês tinham muitos ensaios? Muitos, meses. Eram meses de ensaios antes de cada estreia. Sim. E cada um dos seus funcionários, se assim queremos dizer, eles vinham de várias partes do mundo. Exatamente. Eu sempre... Multicultura. Exatamente. Isso era uma dimensão fundamental do nosso trabalho, fazer um teatro-dança multicultural. Quer dizer, inclusivo de artistas de várias culturas. Isso foi fundamental e isso vem diretamente dos meus pais, porque à mesa dos meus pais havia gente de todo o mundo. Por exemplo, de que países? Bem, olha, sinceramente, ao Natal havia o casal dos árabes egípcios, católicos egípcios, tal casal da Hungria, judeus, ou de casal judeus da Áustria, amigos portugueses, mas que vinham da Angola, italianos, e quando chegavam, e portugueses de Portugal, que tinham emigrado cá, incluindo o Armando Rocha, que era o sócio da Ferma, e depois, se de vez em quando os parceiros, o sócio do meu pai na companhia de importação, porque ele também tinha um sócio, vinha da Trinidad, da ilha de Trinidad, então às vezes
as pessoas com quem ele fazia muitos Parceria. negócios, sim, e acabavam sempre por ser amigos, também apareciam lá na casa da República Dominicana, da Venezuela, Barbados, Guyana, muitos países. Toda essa gente à volta da nossa mesa. Todos os anos, não uma vez, sempre. Olha, qual foi a sala que acha que lhe deu a realização daquilo que era o seu objetivo? A sala, o teatro? Sim. Bem, nós tínhamos uma ligação muito boa com a Usine C, que é aquele teatro super lindo, Sim. que tem uma vocação de teatro e dança mais, como é que se diz? Está no bairro Latino, não é? Não, fica aqui abaixo, é Centre-Sud. Não fica ali no Cartier. Assim, um pouco ao lado do Cartier Latin. Exatamente. É uma belíssima sala que apresenta uns espetáculos fora do comum, quer dizer, não são tradicionais, não são convencionais. Acho que isso foi a sala mais importante para nós. E depois tivemos a sorte também de viajar e apresentar em vários espetáculos em diferentes países. Apresentámos no Teatro Nacional Dona Maria, em Lisboa, por exemplo. Porque viajava muitas vezes para ir ver o que é que eles faziam? Não, ou era éramos para convidados. Relações? Éramos convidados. Okay. E mesmo até a nível de relações de poderem cooperar os dois países, não? Não chegaram a pensar? Os teatros fora em que fomos convidados compravam o nosso espetáculo e nós íamos apresentar lá. Fomos, sim. A equipe e a junta? Todos os artistas, íamos fazer o espetáculo lá. Quantos elementos iam ou quantas pessoas é que partiam? Bem, nos meus espetáculos eu tinha sempre mais ou menos 8 intérpretes, depois havia a equipa técnica, devíamos ser entre 12 e 15 pessoas a viajar cada vez. Olha, e o que é que havia de diferente, estamos a falar de Montreal, o Quebec, o que é que lhe trazia em comparação ao teatro em Portugal? Acha que era similar ou havia muitas diferenças? Quer dizer, quando se vai apresentar noutro país, nós não estamos muito em comunicação com o que se está a fazer lá, porque chegamos, temos 4 dias, eu entro às 8 da manhã e saio à meia-noite, durante 5 dias, e depois no dia seguinte acabou, vamos para outro sítio. Então, só podemos conhecer através dos técnicos que trabalham no teatro. E por acaso, em Portugal, os técnicos são excelentes. Era sempre um dos países mais eficazes onde apresentar espetáculos, muito mais do que a França, por exemplo, ou do que a Itália. Pandemónio total na Itália. Na França também. Super... Portugal bem organizado. Absolutamente. Perfeito, excelentes. Eu fiquei surpreendida, porque eu já tinha ido à Itália, já tinha ido à França, disse, oh meu Deus, em Portugal como é que isto vai ser? Olha, foi ótimo, foi perfeito. Olha, aproveito para meter aqui um pequeno parênteses que me ocorre. Temos conhecimento que o Cavalier fez falência. Cavalier quem é? O Teatro Cavalier. O Cavalier. O Cavalier. O espetáculo? Sim, sim. O Cavalier. Sim. Fez falência. Sim, não sabia. Não acha que termos cavalos de Portugal que estavam cá, ou que eles investiram tanto e chega a um dado momento, acaba desta maneira? Não se preocupa, não acha que de algum modo todo aquele esforço que é feito para quando se vai fazer um espetáculo, não é? Há uma sala que vem, onde há uma magia, onde há cavalos, onde há toda essa mecânica para apresentar ao público. Não acha que isto é olhar para as artes e vê-las deixar cair? Bem, as artes têm que ser muito protegidas. Mas a Cavalier também é um espetáculo que durou, o quê? 20 anos? Tudo acaba. Não há espetáculo no mundo que dura 100 anos, talvez o Cancan em Paris. Mas acho que é um ciclo normal que um espetáculo nasce, dura e um dia acaba. Se eles acabaram em condições financeiras difíceis, é triste, evidentemente.
Mas agora, hoje em dia, também temos uma grande sensibilidade contra a utilização de animais em espetáculos. É muito mal visto. Isso é uma norma diferente hoje em dia. Eu tenho a certeza que os cavalos eram bem tratados, mas não é normal um cavalo viajar. Não é normal pôr um cavalo no avião. Não é normal. E essa coisa toda de espetáculos com animais, há muita controvérsia à volta disso. Eu tenho certeza que as pessoas que cuidavam dos cavalos na Cavalho cuidavam deles muito bem. Seriamente, senão haveria uma denúncia. Pois, não estou a dizer isso. Mas é verdade que quando pensa, é como agora o circo com os animais já não se faz. E ter, mesmo com os leões, não se faz. Tigres. O Jaguapar com os golfinhos presos nas piscinas, agora achamos-o maluco, não que é? Nós temos em Portugal um Não magnífico. tem sentido, não tem sentido. Nós compreendemos isso agora, não é? Não tem sentido. Ter baleias numa piscina. Não tem sentido. Então, talvez eles foram perdendo público por causa disso. Não sei. Como está a acontecer em Portugal em relação aos touros, não é? Sim, se vai acabar. No México acabou. Uma situação... Já não há touradas em México, acabaram este ano. São antigas tradições, mas o mundo tem que evoluir e a nossa compreensão dos direitos dos animais tem que ser, tem que existir. Eles têm direitos. Olha, o que nós queremos saber é como é que está o Pijão Internacional. O Pijão Internacional fechou. Eu fechei a companhia já há uns anos, levou tempo. Eu parei de fazer espetáculos e pensei, não vou fechar a companhia já porque não tenho a certeza se quero voltar ou não. Mas depois de passarem vários anos, eu pensei, ok, iniciar de novo essa máquina toda de ir procurar os subsídios, ir juntar o dinheiro todo, porque eu tinha que juntar muito dinheiro. Eu para isso já não tenho energia. Se me convidarem a fazer um espetáculo, dizem, ok, vais aqui, fazes o espetáculo, faço, mas eu não quero ser... Porque as pessoas não se imaginam o trabalho que é administrativo ter uma companhia de teatro. Imagina o trabalho todo para fazer o espetáculo. Bem, o trabalho administrativo é 2 vezes mais. É triplo. A triplicar. Eu passava mais tempo a fazer administração do que criar os espetáculos. E eu levava muito tempo para criar os meus espetáculos. Então, essa parte já não aguento mais. É muito difícil. Mas sente falta? Não. É estranho, não é? Não sei. Adorei, mas não sinto falta. Acho que eu parei porque eu senti que era um ciclo de vida que tinha acabado. É como eu digo, é a minha gatinha, é a gatinha da minha vizinha que está a visitar-nos. E faz ela bem. Olha, este laço, está a ver, funciona sempre, não é? Eu senti que era um ciclo que tinha acabado. Eu tive essa companhia 30 anos e como eu comecei muito jovem, com 23 anos, acabei jovem. 30 anos é muito. Mas ainda quer fazer mais alguma coisa para além das artes? Não sei ainda, não sei. Porque eu sei que tem um recanto em Sintra que é uma coisa maravilhosa. Sim. Onde tem plantação de limões, tem um jardim lindíssimo. Não sei, eu fico aberta, mas não tenho esse desejo. É que não é só ter o desejo, é se eu decidir criar um espetáculo, é ok. Tem que começar 2, 3 anos antes para ir buscar, depois juntar o dinheiro todo. É uma coisa gigante. Não é uma coisa que se decide, que se faz para o mês que vem. Olha, sendo o filho bailarino profissional, o que é que ele diz disto? Nós falamos muito dos nossos espetáculos e a coisa que me faz muito bem, os meus filhos dizem sempre que eles estão muito agradecidos de terem vivido numa família de artistas, porque eles sentem que foram expostos a coisas que os amigos deles nunca conheceram.
Eles passavam a vida, como o vosso filho também, que vai com vocês por todo o lado, eles estavam sempre no teatro connosco. Eles até entraram em certos espetáculos meus, eles estavam nas festas com os artistas, eles foram ver não sei quantos espetáculos de teatro, de dança, de tudo. Eles foram, tiveram, acho, uma educação muito aberta, muito mais aberta do que muita gente. Então eu fico sempre contente de os ouvir dizer que eles adoraram essa vida. E o meu filho agora, ele que estava rodeado de bailarinos a vida toda, só aos 18 anos é que ele decidiu fazer uma aula de balé, o que é muito tarde, e tornou-se bailarino. Está a ver? E nunca foi tarde. Finalmente não foi tarde demais. Olha, em que altura sente que a sua mãe começa a ter menos força? Ou quem é que partiu primeiro? Foi o pai ou a mãe? Meu pai partiu primeiro, ele tinha Parkinson's. Também isso foi uma grande parte da minha decisão de parar, é que a companhia, é que o meu pai tinha Parkinson's e a minha mãe tinha demência. Então, e a minha irmã vive em Toronto, então eu durante 3 anos cuidei dos meus pais, eu parei tudo para cuidar deles. E não foi uma decisão tipo, ok, vou parar, vou cuidar dos meus pais. Foi pouco a pouco, ia lá 2 vezes por semana, depois ia 3 vezes. Em Portugal? Não, estavam aqui. Depois 4, depois eu via que eles precisavam de mim todos os dias, mesmo se eles tinham ajuda, tinham 2 empregadas, mas não era suficiente. Porque o meu pai, não podia se mexer, mas tinha a cabeça toda. A minha mãe podia se mexer perfeitamente, mas estava a perder o cérebro. Pois. Mas eles, até o fim, foram alegres, com um sentido de humor fabuloso, até o fim. A minha mãe também. Partiu novo o seu pai? 86, então uma idade muito razoável. Ela mais jovem, 81. Quais eram as preocupações da sua mãe quase no final da vida? Há sempre coisas que nós falamos e que são marcantes e que dizem aquilo, eu tenho que ter em conta porque é importante. Essa mensagem, há uma mensagem que é passada. Não, ela não era nada assim. Minha mãe era sempre pura alegria, não se preocupava de nada. E não é que não era tola, ela era super inteligente, super rigorosa no trabalho, mas ela tinha esta coisa de vai estar tudo bem. O meu pai era o que cuidava das finanças, mesmo se a minha mãe cuidava sempre das suas próprias finanças. Eram muito independentes. Super. Cada um a sua conta, cada um, isto é o meu dinheiro, isto é o teu dinheiro. Os seus ideais. Muito amigos, muito juntos, muito... Mas o meu pai era o que ajudava-nos a fazer previsões para poder nos ajudar durante a vida, ele sempre quis nos ajudar, ele ajudou a família dele toda, ele tinha muitos irmãos e irmãs, ajudou todos os irmãos e irmãs em Portugal, eles eram os dois extremamente generosos, mesmo muito generosos, ajudavam sempre toda a gente. Eu depois, quando o meu pai faleceu, comecei a juntar o correio, ele dava dinheiro a todas, ele recebia panfletos de todas as associações, porque ele dava dinheiro a todas. Gostava de ajudar? Gostava. Qual foi mais difícil para si, perder o pai ou a mãe? Eles morreram, o meu pai morreu e a minha mãe morreu 1 ano e meio depois. E o meu pai, quando morreu, primeiro eu sentia que ele já não aguentava mais fisicamente. Então eu senti que era o momento dele de partir, que o corpo já não aguentava mais. Então foi sereno. E ele nunca se queixou de nada, eles não se queixavam de nada, nunca. Então ele partiu de uma maneira muito
tranquila, serena. E como depois de ele partir, tinha eu que cuidar ainda mais da minha mãe, porque o meu pai, mesmo se tinha Parkinson, tinha a cabeça toda. Quando ele estava com ela, ele podia lhe dizer, olha, tens uma coisa no lume, olha, tens que te vestir porque são horas de jantar, olha, tens que... não. Mas sem ele, ela já não podia funcionar no dia a dia. Sem eu para lhe dizer, é horas de tu ir tomar banho, temos que ir jantar. Então, cuidar dela tornou-se ainda mais intenso. Mas de maneira alegre. Nós íamos ao restaurante, íamos ao cinema, etc. Então, é como se eu não tive tempo de refletir muito na morte do meu pai. Foi quando eles morreram os dois. É que teve tempo que eu e estou a senti-lo ainda mais o tempo passa, mais sinto a ausência deles. É estranho. Qual é a melhor referência, ou qual é aquilo que os seus pais transmitiram e que você diz, eu acho que isto foi a melhor coisa que me aconteceu? Bem, tantas, porque eu... tantas coisas. Primeiro, eles ensinaram-me a ser generosa. Eles eram super generosos. Eu acho que isso é uma qualidade extraordinária, sobretudo no mundo em que vivemos, temos que ser generosos. Dois, eles eram os meus melhores amigos. Eles faziam parte da minha vida, estávamos sempre juntos, mas era sempre uma alegria. Eles souberam fazer parte da nossa vida, mas com uma tal, como é que se diz, energia positiva. Eles davam-nos asas, com eles era tudo mais giro, mais fácil, mais entretido. Então, eu penso nisso agora com os meus filhos adultos, como é que eu posso ser uma mãe, uma avó, eventualmente, gira, amiga, que facilita a vida deles de maneira interessante, que faz propostas interessantes para eles. Eu estou sempre a convidá-los em viagens, ou espetáculos, ou coisas interessantes, para ser, não quero ser um peso, quero ser uma mais-valia. É exato. Os meus pais foram sempre assim. E depois eles eram os dois fundamentalmente alegres, e mesmo quando estavam ambos doentes, com doenças diferentes, eles não ligavam nada àquilo, não achavam interessante. Falar de doença não é nada interessante, e eu acho que isso ajudou-os muito a viver bastante tempo e muito bem, mesmo com as dificuldades que eles tinham, porque não era, agora acho que não sei se deveria, não sei se posso. É assim, claro que eu posso, vamos. Nunca perderam o espírito deles de amar a vida e de ir para a frente. Então, isso são lições muito grandes. Olha, o seu pai foi uma pessoa tão influente a nível de negócios, de ser generoso, como disse. Ele chegou a ajudar pessoas que ainda não estavam legalizadas no Canadá ou que precisavam de ajuda? Não sei. Não Acho conhece? que não. Ele apadrinhou um primo meu, ele ajudou um primo meu a emigrar aqui, e foi o único outro que emigrou aqui. Isso não sei. Eu sei que ele ajudou a família dele toda lá em Portugal, e depois dava dinheiro a todas as associações do mundo. Era um homem de bem. Era. Acho que ele veio de uma família muito pobre. Ele começou a trabalhar, o seu primeiro trabalho, ele tinha 9 anos. Ele começou a trabalhar com 9 anos. E acho que como eles sentiram muita falta de muita coisa durante a infância deles todos, que ele depois, quando viu que ele já tinha capacidade de ajudar, acho que isso tornou-se na filosofia dele. Eu sei o que é não ter, e agora, quando eu posso ajudar, ajudo. Olha, o que é que aprendeu com a sua mãe?
Aprendi A cozinhar. sim, ela era muito melhor cozinheira do que eu. Eu sou uma boa cozinheira, mas ela era excelente, fora do comum. Aprendi a manter um espírito aberto e sempre a ter um sentimento de curiosidade. Ela gostava, ela lia muito as artes, ler, história. Ela era uma apaixonada pela história. Viajar, eles viajavam muito, aprender, sempre estar a aprender. Sempre te pôr numa situação onde tens que aprender alguma coisa nova. E fazer as coisas bem feitas. Ela diz, quando se faz uma coisa tem que ser bem feito, senão não vale a pena. Então, quando se fazia uma coisa tinha que ser muito bem feito. Eles eram muito trabalhadores, eles levantavam-se muito cedo. Como é que era o Natal e a Páscoa na vossa casa? A Páscoa não era grande coisa. O meu pai escondia chocolates no jardim e nós íamos à procura dos chocolates. O Natal era uma grande coisa, era o almoço, porque o meu pai tinha uma empresa ele comprou como é que se diz? Não se diz, uma fábrica de peixe. Ele tinha na província de New Brunswick uma fábrica que recolhia peixe e transformava em peixe congelado, que ele exportava. Muito bem. Ok? Então, no Natal, recebíamos uma prenda todos os natais da malta dessa oficina de CIA, uma caixa gigante de madeira de lagostas vivas. Ai, tão bom! Gostava? E depois era sempre o drama de cozer as lagostas e a minha mãe fechada no quarto aos gritos. Que eles são muito bons a fazer isso. A minha mãe não aguentava ver as lagostas postas na água e ela gritava, Aurélio, eu não aguento. Mas e o pai, sai daqui, Maria Helena, sai da cozinha, tu já sabes que não podes ver isto. Era sempre esse drama. E depois, então o almoço do Natal era sempre lagosta. Gostava. Fresca, adorávamos, nós somos portugueses, nós adorávamos comer. E depois o tal jantar que ela começava a preparar dias antes. Olha, rabanadas havia ou não? Claro, mas disso vinham da amiga dela, Mariazinha, que fazia as rabanadas. Os amigos também traziam coisas, mas ela fazia. Bacalhau, não havia bacalhau? Claro, no dia 24 era bacalhau com grão e na minha casa também. E couve? Não, era sempre com grão, batata... E grelos? E grelos. E grelos. Era. Eu também, na minha casa, Olha, assim. E as tradições da doçaria era o quê? Era a alteria? A minha mãe fazia ótimos bolos. Ela fazia o melhor bolo de mel do mundo, bolo laranja. Aqueles bolos assim... mais típicos. Sim. Ela era uma grande cozinheira. Qual era o prato que mais gostava da mãe? Os pastéis de bacalhau da minha mãe, com arroz de tomates e pimentos. Era. Nunca comi pastéis de bacalhau como os da minha mãe. Nunca. E consegue fazê-los? Não consigo. Porque eram leves, eram perfeitos, eram a perfeição. E ela era tão habilidosa que quando fazia o jantar do Natal e os amigos todos vinham, e tinha que ser buffet, porque ela fazia pequenas aquarelas com o nome de cada convidado. E cada convidado recebia uma pequena pintura que ela tinha feita à mão com o nome da pessoa. Ela era extraordinária. Ela era uma artista que nunca teve vida de artista, mas a alma dela era artista. Olha, e foi isso que foi conquistar a sua mãe, não é? Exato. Olha, e conseguiu levar a semente, porque o seu filho está também a traçar os mesmos passos, não é? É verdade, é verdade, é interessante. Olha, qual foi a maior tristeza da sua vida, Paula? Perder os meus pais, perder o meu cão. Os avós. Os avós. Bem, os meus avós foi uma tristeza, mas eles morreram lá, eu estava cá, eu
Por acaso eu fui ao enterro da minha avó, mas eles todos felizmente morreram muito velhinhos, então quando é assim sentimos mesmo se nos sentimos tristes, que é um ciclo natural, não é uma tragédia, não é um trauma, como uma pessoa que morre ainda jovem, é uma coisa... Mas a morte dos meus pais, agora, a ausência deles, isso é que é muito difícil. Sente mais? Cada vez mais. O que é que faz para preencher esse vazio? Caminho muito. Sou uma caminhadora, por causa do meu cão. Mas caminha em Sintra ou caminha... Não, o ano passado caminhei até Compostela, a partir de Portugal. Fez o caminho, Santiago? Sim, fiz. Que lindo. 200 quilómetros. Sim, cansativo, não é? Mas não é, porque, bom, primeiro vamos preparados, começamos a caminhar muito antes. E uns bons sapatos. Bons sapatos. Caminhava uns 5 horas por dia. Foi ótimo. Não me diga que é católica. Sou, mas não sou praticante. Mas, olha, quando eu cheguei à Catedral de Santiago, chorei muito. É lindo, bateu com a cabecinha, não foi? Não. Não fez? Não, quer não dizer... Fez de volta do santo e lá bater com a cabecinha. Tem que se fazer assim, não sabia. Eu cheguei a fazer. Não sabia. Eu sei que quando cheguei lá, chorei muito. É linda. Chorei muito. E acendi velas para toda a minha família. Olha, e a referência da Senhora de Fátima? Eu fui a Fátima, fiquei muito comovida com Fátima. É um sentimento muito grande, não mas fiquei sobretudo muito comovida em pensando que eram só crianças. Eram tão pequeninas. Essas 3 crianças. Essa é a parte que me comoveu muito, porque eu pensei... Como é que foi esta experiência verdadeiramente? Eles eram tão pequeninos. Como é que eles contaram a história? Como é que os adultos depois contaram a história ou transformaram a história? Como é que ela depois talvez foi forçada a viver uma vida que talvez não tinha escolhido? Não sei. A pobreza da família deles. Mas é encantador que, queiramos ou não, aquela azinheira tem uma identificação que não há explicação para aquilo. Ela é centenária. Ela está ali protegida, está ali ao pé da capelinha, tem um dizer muito específico, ela nunca partiu, ela ainda vive. E é uma referência, porque ali aquela azinheira tem, de facto, um dizer muito grande para as pessoas. E quando nós estamos a fazer a volta na capelinha, há ali uma profundidade, das pessoas de joelhos, a escorrerem sangue, há uma devoção muito grande e a fé, a fé de cada um. Há uma fé e isso é uma coisa extraordinária, muito pessoal. Eu sei, sem dúvida nenhuma, que há muitos sítios sagrados no mundo onde sentimos que há uma energia boa, excepcional, sagrada, espiritual, talvez. Eu sinto isso muito na Floresta de Sintra. A Floresta de Sintra, a Serra de Sintra... a profundidade é assustadora. Há um misticismo nesse sítio, é reconhecido, porque há lá altares de pedras super antigos. Há centenas de anos atrás, toda a gente sentia aquilo na Serra de Sintra. E toda a gente, se pudesse, deveria de visitar Sintra. Ai, meu Deus! E a Serra? Lindíssimo. Tem que se visitar a Serra. Mas a Serra sofreu muito com o temporal Martinho. Foram abaixo centenas de árvores gigantes. Que partiram com a tempestade. Foi um desastre. Agora vai levar décadas antes de haver árvores daquilo. Ainda há, mas já caíram centenas. Por falar em Portugal, o que é que acha do nosso país presentemente? Eu acho que Portugal é um pequeno, grande país. É um grande, pequeno país. Eu acho que é um país extraordinário. Eu acho que os portugueses às vezes não veem o valor do país deles. Acho que é um país que a tantos níveis funciona tão bem. A saúde, como é que está em Portugal? Acho que está bem. Eu não vivo lá o ano inteiro,
Eu sei que quando eu estou doente, vou à clínica na aldeia ao lado de mim, telefono, peço uma consulta. Eles dizem, problema. Amanhã às 2, eu disse, ok, perfeito. Vou lá, vêm-me às 2, se eu preciso de análise, vou logo a seguir às análises, está tudo feito em 24 horas. Aqui isso não existe. Eu sei que isto aqui não existe. E até que uma vez eu falei com o médico lá da tal aldeia ao lado da minha e estava com vertigo, estava com assim, como é que se diz, tonturas muito graves. E expliquei isso ao doutor e ele disse, então posso ir Ele disse, não, minha senhora não está sozinha, não pode vir à clínica. Você não pode andar de carro, você não pode andar sozinha. Eu vou à sua casa. Que bem. E ele veio à minha casa, porque ele não queria que eu fosse a pé ou de carro, ainda menos com estas tonturas que eu tinha, que era uma coisa no ouvido, sabe? Sim, desequilíbrio. Sim. Então ele veio à minha casa e isso não existe aqui. Olha, nós estamos quase no final deste encontro. Acha-se canadiana, portuguesa, o que é que vive mais em si? Sou mesmo as duas coisas. Eu acho que eu sou como uma pessoa que tem um país genético, a minha fibra, a minha genética é portuguesa, a minha cultura, mas tive um país adotivo que me aceitou com braços abertos, que me educou. Eu tive a minha educação aqui, é como se cada vez que eu tentava fazer uma coisa, sobretudo no mundo das artes, que não é nada fácil, funcionava, tive apoio, tive subsídios, então é como ter duas famílias, é a família de origem e a família adotiva, que nos dá tudo. Então é difícil separar. É muito difícil. Eu amo profundamente o Canadá, amo profundamente Montreal e amo profundamente Portugal. E sinto-me muito bem com essa dinâmica dentro de mim. Não há problema. Podes usufruir dos dois, não é? Sim, eu acho que quando vivemos em duas culturas, em diferentes culturas, somos mais abertos, temos uma maior sensibilidade, temos mais facilidade em comunicar com os outros, compreender os outros, não temos medo dos outros, como muita gente que sempre fica no mesmo cantinho têm medo dos outros, ou ficam inativos. Sim, ou xenofóbios, ou não sei o quê. Eu acho que estar exposto a várias culturas é muito bom. Sabemos que o seu pai foi um homem de sucesso. Sim. Um homem que fez muito pelo nome de Portugal, sendo ele português, e fez também no mundo canadiano. Sim. Acha que agora nos 70 anos da chegada dos portugueses ao Canadá, sim, nestas celebrações, o tempo passa, mas essa data é uma data redonda, uma data marcante. O seu pai deveria ter sido mais lembrado com aquele foi? Eu não sei, porque ele era um homem muito discreto. Ele nunca falava em si. E eu só soube a que ponto ele tinha ajudado toda a gente depois dele morrer, porque ele não dizia nada. Ele não dizia, olha, eu comprei a casa da minha irmã, olha, eu ajudei o primo a comprar uma casa. Ele não dizia, nós não sabíamos, ele não... Só soubemos depois da morte. Olha, foi o teu pai que me comprou a casa. Olha, foi o teu pai que veio-me buscar e ajudou-me e deu-me o meu primeiro emprego. Foi o teu pai que fez isto, foi o teu pai que fez aquilo. Então, ele nunca... eu sou um pouco como ele nesse aspecto. Eu não sou envergonhada, mas sou tímida, um pouco discreta. Eu não gosto de me pôr à frente dos outros. Ele era muito assim. Ele era muito, muito, muito discreto. Então, eu acho que tudo o que poderia ter sido honras para ele não teria gostado. E chegou onde eu queria. Ele não tinha gostado. O governo português deveria de ter dado mais atenção aos homens que trabalharam e fizeram a diferença neste país? Ou para si não é importante isso?
Eu não sei. Porque entrega-se muitas vezes medalhas e mais uma placa, e mais isto, mais aquilo. Qual é o pensar da Paula em relação a isso? Porque sendo uma figura que fez tanto, eu nem conhecia esse nome. Pois, eu sei. É que se pensamos assim retroativamente, seriam milhares de medalhas. Pensem nos rapazinhos dos Açores que vinham aqui à pesca e que nunca mais voltavam. Até pessoas do norte, da Póvoa de Varzim, vieram. Os pais viam os filhos partir nos navios e depois nunca mais os viam. Nem sabiam se tinham sobrevivido ou não, se tinham morrido ou não, nunca mais sabiam nada. Esses primeiros que vieram cá, os pioneiros. Os primeiros. Sim, sim. E depois tantos imigrantes que fizeram, é que são muitos, não há... O seu pai não foi dos primeiros, mas não esteve longe dos primeiros. Não, estou a falar dos primeiros na época da caça da baleia e tudo isso. Isto estamos a falar dos anos 1800, não sei o quê. Sim. Há um português que veio dos Açores e acabou por navegar, não sei como é que ele fez. Sim, acabou Peter Francisco. Acabou na British Columbia. Yeah. Ele ali tem uma placa, uma ilha em nome dele, não sei o quê. Acho que ele casou com uma pessoa indígena da British Columbia. Tivemos também um carteiro. Pedro da Silva também foi, que era carteiro. Não sei. Acho que houve muitos, e os que vieram para fazer uma vida nova e foram corajosos, mas foram muitos. E eu sei que meu pai não era um homem de procurar esse tipo de... Mas, na verdade, queiramos ou não fugir muito ou não me distanciar bastante, ele foi um homem de sucesso. Pois foi. Precisamente por isso. Pois foi, de grande sucesso. E ele teve muitos empregados não, ele foi um homem de muito sucesso, mas ele viveu a vida que ele queria viver e adorou a vida dele, ele adorou a sua vida aqui. E era um homem que gostava das comunidades. Sim, era aberto às mentes em relação a outros países, não é? Sim, era, absolutamente. A minha mãe igualmente, absolutamente. Não era um casal virado só para a comunidade portuguesa. Exatamente. Não, eles eram mais... Para toda a gente. Sim, absolutamente, era. Eles tinham amigos portugueses, claro, mas não eram... eles tinham imensa curiosidade sobre o mundo inteiro. Na descoberta, sim, não é? Olha, de terminar, eu gostaria de perguntar à Paula, que tem os seus filhos, ainda não tem netos, mas o que a preocupa? Porque hoje em dia a sociedade é completamente diferente de quando você era criança. Pois é. E não há comparação a fazer. Não. Isto anda tão rápido, a tecnologia. O que é que gostava de dar aqui como alerta à juventude? Porque as crianças é um imprevisto amanhã. Bem, eu estou muito aflita com o estado do mundo, mas sinceramente muito aflita com o estado do mundo. Eu que sempre fui uma pessoa otimista, como os meus pais, já não sou muito optimista, mas acredito que temos que, mesmo assim, temos que ter uma atitude positiva. E para mim o mais importante, e felizmente os meus filhos são muito abertos a isso, é ficar ligados à natureza, porque estamos a destruir a natureza, e a nossa quintazinha em Portugal ajuda-nos muito nisso. A terra, as árvores, as frutas, o mar, e pensamos, se houver algum desastre, nós voltamos para a quinta, há tudo o que é preciso ali para sobreviver. Isto é aqui uma grande mensagem. É mesmo, aqui cresce tudo, em termos de comida não há problema. Antigamente as pessoas tinham um pedacinho de terra para a cultivar. Para sobreviver. Eu acho que temos que voltar à natureza. Sim. Estamos muito desligados da natureza. E isso é o que gosta de fazer, não é? Isto é agora a minha nova paixão. Claro. É a natureza, é as árvores, as plantas, ajudar. Quando eu estou lá em Portugal, a minha vida é muito ligada à terra.
E não só na minha quintazinha, mas com os meus amigos, eles também têm quintazinhas, eles também passeios sobre como é que se diz, com especialistas da serra, aprender como é que a cultivação dos animais, etc. Tudo isso é uma grande natureza. Sim, uma grande paixão neste momento na minha vida. Então quer dizer que tudo aquilo que está a fazer lhe dá sabor? Dá-me. Só me faltam os meus pais, o meu cão e os netos que ainda não chegaram. Mas se Deus quiser vai acontecer. Vai, vão Nunca vir. se arrependeu de nada do que fez, pois não? Não, nunca. Nem os meus pais. Não. Paulinha, foi uma grande honra. Obrigadinha. Muito obrigada por ceder este momento. Eu acho que Obrigada. foi muito bom ter descoberto a sua pessoa, mas também saber que houve o homem de sucesso que foi o seu pai. Absolutamente. E a sua mãe ao lado dele também fez Absolutamente. o equilíbrio. Sim, eles eram uma equipa fantástica, trabalhadores, alegres, confiança na vida. Quem os conhecia ficava apaixonados. Eles eram fantásticos. Como a Paulinha. Bem, obrigada por este momento. Obrigadinha. E muita saúde. Igualmente.
para longe do teu país. Ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. O Mar Chissá tem esta sexta-feira arroz de marisco. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. O Mar Chissá informa que tem estacionamentos gratuitos para fazer as suas compras. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Domino
Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.